Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula da semana, hoje, segunda-feira, dia 6 de julho, onde iremos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Salmos. Na aula anterior, nós falamos a respeito de Provérbios e hoje eu decidi intercalar com também a sequência da leitura compartilhada que decidimos realizar neste mês de julho sobre o louvor, aprendendo sobre o perfeito louvor, a prática da adoração genuína contida no livro de Salmos, que é um verdadeiro compêndio de orações, de louvores, de adorações ao verdadeiro Deus. Que possamos então dar início à aula de hoje com um coração sensível e entendendo que não é apenas sobre aquilo que nós sabemos com a nossa mente, mas aquilo que nós permitimos que desça da nossa mente e vá para o nosso coração, causando uma transformação genuína que está presente apenas através, mediante o conhecimento da verdade. A verdade que transforma, como Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 8, capítulo 10, na verdade, se não me engano, 32, onde ele vai dizer que conhecereis a verdade e a verdade o libertará. É conhecendo, tendo uma intimidade, um relacionamento com aquilo que é verdadeiro, que é o próprio Deus, que é a revelação dele nas Escrituras, que nós temos uma transformação verdadeira e genuína. Então continuemos com o capítulo 8 do livro de Salmos, versículo 1, onde está escrito: Ó Senhor, Senhor nosso, quão é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando eu contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembre, e o filho do homem para que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Ao ler este salmo, ao permitir com que essas palavras possam penetrar em nosso coração, e nós não apenas lermos aquilo que está escrito, mas permitimos que aquilo que está escrito nos leia também, nos sonda e nos permita gerar uma mudança verdadeira, nós, na primeira instância, podemos perceber que existe aquela estrutura que acho que eu falei no vídeo passado, no último vídeo de Salmos, onde a primeira sentença, a primeira frase, tem uma correspondência com a última. E é isso que nós vemos aqui, quando vemos que tanto o versículo 1 quanto o versículo 9 tem a mesma frase. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Ao ler isso, me recorda aquilo que Manoá, o pai de Sansão, e a sua mãe, ao perguntarem ao anjo do Senhor que havia aparecido em primeiro lugar para a mulher de Manoá e anunciado que ela teria um filho, mesmo ela sendo estéril, eles perguntam para este anjo qual era o seu nome, e ele vai responder que, como eles estavam perguntando o nome dele, se era maravilhoso. E quando nós vemos na teologia, tem a interpretação de que o próprio anjo do Senhor, né, com letra maiúscula, era uma teofania, uma cristofania, uma apresentação parcial do Cristo no Antigo Testamento. E isso pode ser provado quando nós vemos que em Isaías é descrito que um menino nasceu, um filho se nos deu. Isaías 9. O governo está sobre seus ombros, seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Maravilhoso, Conselheiro. Assim como o anjo diz que o seu nome era maravilhoso, também Isaías diz que o nome daquele que haveria de ser dado, que era o próprio Jesus, o Messias, seria maravilhoso. E o salmista vai dizer, em sua primeira parte, do primeiro verso do capítulo 8, que o Senhor é maravilhoso, magnífico, é grande, é além daquilo que nós podemos pensar. Nós só podemos nos aproximar de Deus quando, em primeiro lugar, podemos ver a nossa pequenez, podemos ver o quão pequeno nós somos frente ao grande Deus. Isso me lembra uma alegoria que Rodrigo Silva diz, que uma criança tinha perguntado ao seu pai, qual é o tamanho de Deus? E o pai, sem saber responder de forma certa ao seu filho, porque é uma pergunta muito complexa, e as crianças têm essa expertise de fazer perguntas que apenas os PhDs podem responder, e o pai então decide fazer uma metáfora, né? Ele vê um avião passando ao longe e aponta, filho, este é o tamanho de Deus. E o filho fica meio surpreso, fala, nossa, Deus é tão pequeno assim, porque o avião estava lá longe, no céu, passando por eles. E você sabe, quando o avião está no alto, ele é muito pequeno para nós. Contudo, o pai decide levar o seu filho agora para o aeroporto. E chegando ao aeroporto, agora ele mostra aquele avião, aquele Boeing enorme, que carrega pessoas de forma um voo internacional, e fala, filho, este é o tamanho
de Deus. E o filho pergunta ao pai: pai, como Deus pode ser ao mesmo tempo pequeno, como o avião que estava no céu, e grande, como esse avião que está no aeroporto? E o pai responde: a resposta é simples. Deus, assim como o avião é pequeno, quando nós estamos afastados dele, e ele se torna grande quando nos aproximamos dele. É uma visão panorâmica, uma visão de perspectiva. À medida que nós nos aproximamos de Deus, nos achegamos dele, nós percebemos: meu Deus, eu sou tão pecador, sou tão... como Isaías diz, né? Meus olhos viram o rei, eu sou um homem impuro, que habito em meio a um povo de impuros lábios, meus olhos viram o rei, estou perecendo. E nós temos medo, assim como também Pedro e João, né, os pescadores fazem quando veem a Jesus pregando em Lucas 5, e eles percebem que Jesus era o próprio Messias, e falam: ai de mim, eu estou perecendo, porque eu vi o Senhor. E então, quando nós estamos próximos do Senhor, como o Pai mostra ao seu Filho, Deus é grande. Contudo, em contrapartida, quando nós estamos afastados, quando nossas práticas estão totalmente avessas à santidade de Deus, é aquilo que Paulo vai dizer em Romanos 1, quando Deus entrega as pessoas às suas paixões, Deus entrega as pessoas aos seus próprios desejos, Deus entrega as pessoas a uma consciência corrupta, porque elas trocaram a glória de Deus pela glória da criatura. Então, faz totalmente sentido percebermos que nós estamos em uma realidade moldada por aquilo que Deus quer fazer por nós. Nós percebemos o quão grande Ele é, e é assim que o salmista inicia o seu salmo de número 8. Então, tendo esse cenário, este panorama geral de que Deus é grande e o louvor verdadeiro, o perfeito louvor, está em entender aquilo que Deus faz e a adoração naquilo que Deus é, de fato, nós podemos continuar o estudo deste salmo, quando vai dizer que o Senhor coloca nos céus a sua majestade. Um outro salmo, que eu vou ver um pouco mais à frente, vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as suas obras. Deus se faz conhecer na criação. Paulo também fala isso em Romanos 1, que aquilo que se pode conhecer de Deus, o seu eterno poder, a sua grandeza, Deus se tornou conhecido. É nítido que existe um Criador. A natureza geme com dor de parto. É impossível nós vermos o quão complexo, por exemplo, o olho humano, cada terminação nervosa, cada fio que foi preciso ser criado para que nós pudéssemos ver. É impossível nós vermos isso e não atribuirmos a criação de uma pessoa inteligente aquilo que nós fazemos, a nossa vida, o nosso corpo, o organismo, passando talvez do nosso corpo do macro para o micro, pensar em cada célula nervosa, cada molécula, cada átomo, cada partícula subatômica, tudo, os quarks, a física quântica, que também está avançando cada mais os seus estudos, tudo vai apontar para um Criador inteligente. E o salmista, há 2.500 anos, já sabia que o Senhor colocou nos céus, colocou na criação a sua majestade, a sua soberania. E ele aqui no versículo 2 vai falar que da boca dos pequeninos suscitaste, que palavra difícil, e crianças de peito, suscitaste força. Aqui, outras versões trazem suscitaste perfeito louvor, levantaste perfeito louvor. E essa passagem também é novamente remetida na ocasião do domingo de Ramos, quando o Senhor Jesus vai entrar em Jerusalém, sua entrada triunfal, montado em um jumentinho, filho de uma jumenta, e vai dizer que as crianças de peito estavam clamando, né, Hosana, Hoshi Ana, bendito é o que vem em nome do Senhor. E Jesus vai falar quando as pessoas estavam recriminando as crianças que estavam adorando a ele vai dizer: não lembraste que da boca de pequeninos Deus suscitaste perfeito louvor? Porque dos pequeninos, das crianças, das pessoas que são como crianças também, né? Que Jesus vai dizer que aqueles que são como elas, deles pertence o reino dos céus. As pessoas que são simples, humildes, pobres em espírito, dessas realmente irá surgir, irá originar o perfeito louvor. De pessoas que não, como crianças, não irão se aproximar de Deus por aquilo que ele faz, mas por quem ele é, na simplicidade, na singeleza de coração, na intimidade do caráter. E no versículo 2 continua dizendo que Deus o faz isso por causa dos seus adversários, para fazer-lhes emudecer o inimigo e o vingador. O salmista continua dizendo que quando contempla os céus, obras dos dedos dele, e a lua, as estrelas que estabeleceste, que é um homem para que dele se lembres, e o filho do homem para que o visites. Existe aqui então essa dinâmica, né? A criação é enorme, o mundo é complexo, e então o que somos nós frente a tudo aquilo que foi criado? Quando nós vemos por uma perspectiva talvez evolucionista, nós seres humanos não temos chifres para avançar, para atacar, como
os animais que têm chifres, não temos cascos, não temos uma velocidade muito grande, não temos asas para poder voar. Nós não somos nada, não temos muita coisa para poder nos defender na natureza, para poder atacar, mas temos o nosso intelecto, temos aquilo que no versículo 5 o salmista vai dizer, e é a sentença que talvez pode embasar todo o entendimento antropológico da dignidade humana. Ele vai dizer que fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Aqui a palavra que é utilizada, menor do que Deus, é a palavra hebraica Elohim, que significa também deuses, ou talvez algumas versões trazem anjos, ou uma figura divina. E aqui tem a ideia da imago Dei, da imagem divina que cada um de nós possuímos. Mesmo os piores pecadores, todos nós somos pecadores, todas as pessoas possuem a imagem divina, que foi corrompida, que foi distorcida pela entrada no mundo, mas ainda permanece a dignidade humana. Por isso que a vida humana é um bem tão precioso aos olhos do Senhor, porque Ele enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus o faz porque Ele nos ama. Ele coloca em nós esta essência divina e deseja com que nós, em resposta a esse entendimento daquilo que Ele nos deu, do fôlego de vida que Ele nos dá, que nós o louvemos, que entreguemos a Ele a honra que é devida a Ele. Então, esta sentença eu acredito que seja base para o entendimento da dignidade humana, dos direitos do homem e do cidadão, como foi falado na Revolução Francesa, porque de uma ótica materialista, não faz sentido a gente entender que cada pessoa tem direito à vida, à propriedade privada, à liberdade, à busca da felicidade, como diz a Constituição americana, porque sob uma ótica humana não faz sentido. Por quê? Qual é o princípio balizador se Deus não existe? Porque mal é mal e bem é bem. O bem é bem. Qual que é o princípio absoluto? Se não existe um norte absoluto, soberano, pelo qual nós podemos guiar a nossa vida, que diz isto é o bem, isto é o mal, então tudo é relativo. E Deus, não faz sentido ter a existência de Deus, sabe? Por isso que eu entendo que, a partir desse versículo, nós entendemos que a dignidade humana é verdadeira, e Deus o faz isso ao colocar-nos um pouco menor do que os anjos e nos dar a glória e honra, nos coroando. É verdade também que esta passagem também é citada em Hebreus, atribuindo-se ao próprio Jesus. Isso é verdade, porque Jesus, sendo Deus, como Filipenses 2 vai dizer, não viu como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, aqui em grego é kenosis, ele abre mão da sua glória divina, mas não da sua divindade, porque ele ainda permanece Deus, e se torna servo. Então Deus o faz menor do que os anjos, menor do que Deus, porque ele se faz presente na obra da carne, em forma de carne. Então também isso é uma fundamentação para a doutrina que é chamada em teologia de união hipostática de Deus. Jesus sendo 100% homem e 100% Deus. Integralmente homem e integralmente Deus. E no versículo 6, o salmista vai dizer que Deus deu para nós, para o ser humano, para a humanidade, para o Adão, este ser humano, o domínio sobre obras da sua mão e sobre os seus pés, tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, também os animais no campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. E aqui, infelizmente, muitas pessoas distorcem isso. Eu lembro que Francis Bacon, um filósofo europeu da idade moderna, talvez vai entender que quando Deus vai dizer que dá ao homem o domínio sobre toda a terra, isso era uma prerrogativa para que nós pudéssemos fazer tudo aquilo que nós queríamos com a terra, com a criação, com a natureza. Quando na verdade não. Quando nós entendemos que Deus o faz isso a partir de uma ótica do compartilhamento da sua natureza divina, do amor dele que já estava presente na Trindade, entre Pai, Filho e Espírito, e agora, resultado deste amor que transborda em nós e a criação, nós entendemos que o ponto, a posição de domínio do homem e da mulher na criação não era uma posição de subjugação, de chefia, mas uma posição de liderança, uma posição servidora, de guardar e cultivar, como era o propósito nosso no Éden. Portanto, quando o pecado entra no mundo, existe essa mudança de propósito. Agora o homem não apenas domina para ser como Deus, que guarda toda a criação, mas ele passa a buscar seus próprios interesses e busca suas próprias vontades e paixões egoístas. Portanto, a entrada no pecado no mundo tira o propósito do homem, que também pecado significa isso, errar o alvo. Nós, quando afastamos nossos olhos de Deus, que o salmista vai iniciar e concluir dizendo que ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Quando nós tiramos nossos olhos dele, quando nós afastamos de Deus o direcionamento perfeito da nossa vida, nós deixamos lugar de dominar a terra como liderança, como uma administração, uma mordomia, e passamos a governá-la sob uma ótica materialista,
uma ótica egocêntrica e apenas buscando nossos próprios interesses. Esta é a síntese desse Salmo número 8, um salmo riquíssimo que certamente tem muito a nos ensinar a respeito de louvor verdadeiro, a respeito de adoração ao Senhor e também da nossa responsabilidade de governar a terra de acordo com a vontade de Deus. Continuemos com o Salmo número 9, onde está escrito: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as suas maravilhas. Em ti me alegrarei e exultarei. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois, ao retrocederem meus inimigos, tropeçam em sombra da tua presença, porque defendes o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julga retamente. Tu repreendes as nações, destróis o ímpio, e para tudo sempre lhe apaga o nome. Quantos inimigos estão consumidos, suas ruínas são perpétuas. Arrasaste as suas cidades, até a memória deles pereceu. Mas o Senhor permanece no teu trono eternamente. Trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça. Julgará os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido. Refúgio nas horas de angústia. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Cantem louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclamem entre os povos o que ele tem feito. Pois aquele que requer o sangue lembre-se deles, e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, Senhor. Vê aqui sofrimentos me reduzir os que me rodeiam, os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião eu proclames todos os teus louvores e me alegre a tua salvação. As nações se afundaram na cobra que fizeram, no laço que esconderam ficou preso o seu pé. O Senhor se dá a conhecer pelo juízo que executa. Os ímpios ficam enredados nas obras de suas próprias mãos. No inferno serão lançados os perversos, todas as nações que se esquecem de Deus, pois o necessitado não será esquecido para sempre, e a esperança dos aflitos não será frustrada perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não deixe que os mortais prevaleçam. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes o medo, Senhor. Saibam as nações que não passam de simples mortais. O louvor verdadeiro procede de lábios que professam ao nome do Senhor, de lábios que conhecem a Deus e que, portanto, em resposta a este conhecimento, trazem uma adoração genuína. É isso que nós vemos no Salmo número 9, quando na primeira passagem, no primeiro versículo, dizer que eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. De todo o coração também é o mandamento principal que Deus dá ao seu povo em Deuteronômio, e também novamente é retomado quando Jesus responde ao mestre da lei sobre qual era o mandamento principal, que Jesus vai dizer que era: amarás o Senhor teu Deus sobre todo o seu coração, com toda a tua força. Porque Deus deseja que nós façamos isso a partir das maravilhas que Ele nos faz. Ele deseja que nós nos alegremos, tenhamos a nossa alegria, nosso prazer e satisfação eternos nele. A partir de um relacionamento contínuo, verdadeiro com Ele, nós podemos nos alegrar, podemos ter uma felicidade plena, genuína. E o salmista vai dizer isso, que enquanto Deus está no alto, no sublime trono, que recebe a nossa adoração e louvor, os inimigos fogem, tropeçam e somem na sua presença. Porque Deus, ao mesmo tempo que Ele está distante da criação, porque Ele é separado, Ele é santo, Ele também se faz presente, porque defende a causa e o direito dos justos, daqueles que pedem e buscam a sua presença. Ele vai dizer isso, que ele vai dizer que no versículo 4, que ele, no seu trono te assentas e julgas retamente. Portanto, Deus está no alto, em seu sublime trono, mas também advoga, ele busca o direito, a justiça daqueles que o buscam. Ele repreende as nações, destrói os ímpios e também ele arruína as cidades, ele traz o juízo e a condenação. No versículo 7, parece que existe uma contraposição, porque se inicia com mas o Senhor permanece no teu trono eternamente, trono que ele erigiu para julgar. Deus é o soberano juiz, porque ele é o sumo bem, ele é o absoluto, que não muda. Então ele é aquele que tem a prerrogativa, a justificativa de poder julgar as intenções e motivações do coração de cada um. Ele mesmo julga o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. Existem aqui duas sentenças. A primeira, ele julga no presente, ou seja, o ofício que Deus faz de julgar, de trazer juízos presentes agora, mas também tem uma perspectiva escatológica, profética, apocalíptica, de Deus julgará os povos com retidão. Isso já retoma o fim dos tempos, quando Deus, no dia do Senhor, no dia do juízo, julgamento final, ele vai trazer o juízo, vai trazer o juízo ao povo com retidão e vai atribuir a cada um, segundo, de acordo com as suas obras. Ele também é alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de angústia. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. Também é um outro salmo. Aqueles que buscam, que confiam em Deus,
serão respondidos. Algumas pessoas confiam em sua conta bancária, outros confiam em seu network, em seus relacionamentos, mas aqueles que confiam no próprio Deus, que é todo-poderoso, que é onipotente, eles nunca serão desamparados. É isso que também vai dizer aqui no versículo 10. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Quem crer nele não será desamparado, não será envergonhado, porque ele responde àqueles que o buscam. O final, a conclusão deste salmo vai ser novamente uma aclamação, né, para que Deus venha a ser levantado e venha a agir com justiça, com juízo e com força. Versículo 19 a 20. Levanta-te, Senhor, não deixe que os mortais prevaleçam. Sejam nações julgadas em sua presença, infunde-lhes o medo, Senhor. Saiam as nações que não passam de simples mortais. Este é um cântico de soberania, um cântico de aclamação, de entendimento de que Deus é soberano, de que ele traz o juízo, ao mesmo tempo que também traz o refúgio. Em qual lado nós estamos? O lado daqueles que recebem a ira de Deus, daqueles que são levados para a condenação eterna, ou do lado daqueles que recebem o seu amparo. Salmo de número 10 está escrito: Por que, Senhor, te conservas longe? Por que te escondes nas horas de angústia? Com arrogância os ímpios perseguem os pobres, que eles sejam apanhados nos cilados que armaram. Pois o perverso se gloria em tua cobiça, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Tudo que ele pensa é que Deus não existe. São prósperos os caminhos dele em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus caminhos. Quanto aos seus adversários, ele a todos trata com desprezo, pois lá no seu íntimo diz: jamais serei abalado. De geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. A sua boca está cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua ele tem insulto e maldade. Põe-se de tocar nas aldeias, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam e desamparado. Ele se põe de emboscada como leão na sua caverna. Está de emboscada para lançar o pobre. Apanha-o e arrasta com sua rede. Abaixa-se e rasteja. Nas suas garras caem as necessidades. Diz ele em seu íntimo: Deus se esqueceu. Virou o rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor, ó Deus. Ergue a tua mão. Não te esqueça dos pobres, porque o ímpio despreza Deus, dizendo em seu íntimo que Deus não lhe pedirá contas. Tu, porém, tens visto isso, porque atenta ao sofrimento e à dor, para que os possas tomar em suas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido o defensor do órfão. Quebra o braço do perverso e do malvado. Pede contas de sua maldade, até que a descubra de todo. O Senhor é Rei eterno, da sua terra são as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhe firmarás o coração e ouvirás o seu clamor, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o ser humano, que é da terra, não volte a espalhar o terror. Uau! Mais uma vez aqui nós vemos essa dinâmica, né, do mal presente, enquanto Deus aparentemente se ausenta de certas pessoas e permite com que elas possam prosperar, possam ter sucesso, até que no fim o juízo venha. Esta é a dinâmica que o salmista inicia falando que Deus se conserva, né, te conservas longe. Ele aparentemente se escondia nas horas de angústia. O perverso se gloria na sua própria cobiça, o avarento maldizia o nome do Senhor. As pessoas que não temiam a Deus aparentemente estavam bem-sucedidas. É a constatação que o salmista faz e que até hoje muitas pessoas veem. Pessoas que não cumprem princípios, pessoas que vivem uma vida de mentira, de falsidade, mas que conseguem ter sucesso aparentemente aos olhos do mundo. Todavia, aquilo que essas pessoas não entendem é que, no final, esses caminhos que aos homens parecem de bem são caminhos para a morte. Deus, ele se ergue, ele se levanta contra as pessoas e traz o juízo no tempo correto. Se não nesta vida, pelo menos na vida eterna, quando ele trará a cada um de acordo com as suas obras. No versículo 12, o salmista vai concluir falando sobre isso, que enquanto aparentemente Deus se ausentava, se afastava do sofrimento das pessoas boas e também da prosperidade dos ímpios, agora, no versículo 13 e no 14, na verdade, o salmista vai trazer a sua confiança de que Deus sim vai intervir, quando ele vai dizer que tu, porém, tem visto isso, porque atentas ao sofrimento e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido o defensor do órfão. Deus é o defensor daqueles que entendem o seu lugar de orfandade e que buscam nele a paternidade e a filiação eternas. Aqueles que buscam nele a sua satisfação e o seu anseio completo nele. O Senhor é Rei eterno, versículo 18, conclui 16. Da sua terra são as nações. O Senhor faz justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o ser humano, que é da terra, não volte a espalhar o terror. Aquietai-vos e sabeis que ele é Deus, outra passagem diz os Salmos, que nós possamos
ao concluir esta aula, ao concluir este estudo, iniciar nossa semana, nosso trabalho, nossa faculdade, nossos estudos, é entender que o Senhor é soberano, que Ele deve receber, que Ele deseja receber perfeito louvor de pessoas que buscam a sua face dia a dia, buscam santificar, buscam se consagrar para sua presença. E assim, nós teremos realmente uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida de acordo com os princípios divinos, uma vida de acordo com a conduta eterna. Muito obrigado pela sua participação. Se você foi ajudado com esse vídeo, não esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar para que mais vidas possam ser alcançadas por essa mensagem. Forte abraço, até a próxima, um bom dia.